Graça e paz, irmãos. Amém. Você que é crente há mais tempo, que está acostumado a ouvir sermão, pregação, também está acostumado a ler a Bíblia, certamente já ouviu alguma palavra, alguma pregação sobre esse texto. Esse texto é um desafio imenso, é talvez por isso que ele é tão pregado. Queria convidar você a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo todo, capítulo 12. Quero me deter mais especificamente no começo, no primeiro versículo, ainda que a gente vá usar como referência o texto todo, mas especialmente o começo, esse versículo primeiro e as primeiras palavras de Paulo, quando ele parte para essa postura da igreja. Romanos capítulo 12, a partir do primeiro versículo até o versículo 21. Diz assim então: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se Deus lhe deu o serviço, o ministério, dediquemo-nos ao serviço, ao ministério. Ou recebeu o ensino, esmere-se em fazê-lo. Se foi a exortação, faça-o com dedicação. Se Deus lhe deu a contribuição, então faça-o com liberalidade. Aquele que preside com diligência, e quem exerce misericórdia, faça-o sem tristeza, mas com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, sim, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto,
amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, quero, Senhor, tanto assim, tua doce e maravilhosa presença aqui, Deus, falando a palavra e encontrando o nosso coração pela palavra, Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos conduza aqui todos cativos à mente de Cristo, Senhor. Por amor do teu nome, Pai, que o meditar da minha boca, do meu coração, que o meditar do nosso coração seja agradável à tua presença, Pai. Por isso pedimos a tua unção sobre quem fala, sobre quem ouve. Teu Espírito seja quem produz tudo em nós e aplica a tua palavra, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Precisamos de ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela é tão poderosa e tão rica. A gente já ouviu falar tanto a respeito dela, e ela se tornou mesmo uma teologia sistemática, porque os principais temas da fé estão abordados dentro dessa carta que Paulo escreveu aos Romanos. Depois dele falar tão acertadamente e tão precisamente a respeito das doutrinas básicas da fé, ele chega a um momento na sua epístola que ele diz que o conhecimento e a experiência com Deus, ela precisa se tornar alguma coisa prática, evidente, concreta, material, real. O que ele diz é que a experiência precisa ser fruto da fé, mas a fé precisa produzir a experiência. E ele chama desperta ou convoca essa igreja lá em Roma a pelo menos se exercitar em duas matérias precisamente. Primeira, ele diz que pelas misericórdias de Deus, a igreja, o povo, a comunidade, os fiéis se apresentem, se coloquem voluntariamente como um sacrifício vivo. Em segundo lugar, ele pede que esse mesmo grupo, esse mesmo povo, essa mesma pessoa que se apresenta voluntariamente, também faça um exercício contínuo de renovação da mente, de não se deixar vencer pelo mal, de não se deixar vencer pelo fluxo natural desse mundo, de não concordar só por conveniência ou por conforto, ou mesmo por especulação, concordar com o curso natural desse mundo, mas ter a mente transformada por uma renovação de ato contínuo mediante o Espírito. Ele fala que se a igreja exercitar essas duas coisas, naturalmente o seu culto vai ser um culto racional, ou seja, não vai ser um culto de contradição. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a pessoa faz a vida do jeito que quiser, mas chega no domingo, ela congrega com os irmãos, canta hinos, ela ouve a palavra, prega a palavra, mas há uma aparente contradição entre o que é segunda e o que é domingo, entre o que é sexta-feira e o que é domingo, entre o que é sábado à noite e o que é domingo pela manhã. Paulo diz, se houver esse exercício, se houver deliberadamente o sacrifício vivo, e esse empenho por uma renovação de mente, o nosso culto vai ser racional, vai ser concorde com a vida é o culto, e o culto que é feito em comunidade é a expressão do que se espera durante a semana toda, o buscar a Deus, o estar na presença de Deus. Mas também ele diz que quem exercita essas duas matérias vai começar a provar, experimentar a vontade de Deus, não como sendo a vontade dura, difícil, pesada, sobrecarregada, que parece que nunca tem fim, que a gente parece às vezes rogar a Deus, por favor, tira esse jugo de mim, como se a vontade de Deus fosse alguma coisa opressiva, que estivesse indo contra nós. O que o texto diz é que quem exercita
Quem exercita o seu corpo, a sua mente nessas duas matérias, vai provar, experimentar a vontade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável. Mas Paulo faz esse clamor, esse rogo à igreja, dizendo que é pelas misericórdias de Deus. E essa é a expressão que eu queria me deter mais aqui. Qual é, irmão, a motivação da sua vida espiritual? Qual é a força motriz? O que é que faz você se empenhar para agir como um cristão? O que é que lhe motiva a escolher o certo em detrimento do errado? Eu quero lhes lembrar do que acontecia na época de Jesus. Jesus que conhecia corações, que discernia corações. É certo que por vezes o próprio Pai não queria que ele fizesse isso, mas muitas vezes no seu ministério ele discernia mentes e corações e intenções. Jesus questiona homens que têm uma vida totalmente certa, correta, que têm uma postura totalmente justa. Eu me lembro daquele que é conhecido no meio evangélico como o jovem rico, que se apresenta a Jesus dizendo assim: mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz: olha, cumpre os mandamentos e terás a vida eterna. E ele diz para Jesus, e Jesus não contradiz ele afirma a Jesus: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Sabe o que aquele homem está dizendo para Jesus, está dizendo diante de Deus, e que de fato eu acho que ele diria isso diante do próprio espelho, ele diria isso a um amigo, ele diria isso a qualquer pessoa que estivesse ao seu lado. Ele está dizendo assim: eu faço o que é certo, eu cumpro absolutamente tudo o que se espera de mim, mas ainda faltava alguma coisa, e ele sabia que faltava, tanto sabia que ele está dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus diz: olha, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Mas aquilo era pesado demais para o jovem. A vontade de Deus era pesada demais para o jovem. O oferecer-se como sacrifício vivo era pesado demais para aquele jovem. E o que foi que ele fez? Ele saiu e não esteve mais com o mestre. Para ele, para aquele homem que tinha uma alta performance espiritual, que fazia tudo o que era direito, a motivação era enganosa. Ele não tinha no seu coração uma boa motivação que o conduzisse adiante. A sua motivação estava tão ruim que ele sequer conseguia experimentar e conhecer a Deus. Quando ele perguntou, quando ele disse: bom mestre, Jesus disse para ele: por que me chamas de bom se só há um bom, que é o nosso Pai que está nos céus? A verdade é que aquele homem, por mais que tivesse integridade aparente, que tivesse uma performance religiosa, uma atividade piedosa no seu exterior, no seu interior, a motivação para isso não era Deus, não era as misericórdias de Deus, não era amor a Deus. E por isso estava ruim, por isso estava errado. É bom a gente lembrar que Jesus, em alguns casos, para alguns dos fariseus da sua época, ele os chamou de sepulcro caiado, o que significa que aqueles homens, do ponto de vista exterior, do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista daquilo que se podia ver, eles eram simplesmente homens que estavam muito bem apresentáveis, eles eram caiados, ou seja, do ponto de vista exterior está tudo muito bem, obrigado, mas por dentro eles eram mortos, eram sepulcros. O que habitava no interior, a motivação, aquilo que era mola propulsora, tinha sido, ainda era pecado, ainda era condenação. Quando Paulo está dizendo aos romanos para eles se apresentarem como sacrifício vivo, e quando ele está dizendo para eles mudarem e renovarem a sua mente, ele faz esse pedido, esse clamor àquela igreja,
baseado nas misericórdias de Deus. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, a base, o alimento, a força motriz para uma vida real espiritual de alguém que realmente quer se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo. A força motriz precisa ser a misericórdia de Deus sobre si. É o entendimento de quanto Deus lhe ama, o quanto Deus lhe quer, o quanto Deus pagou um alto preço para ser o seu Deus e para você ser propriedade exclusiva dele. Não basta apenas fazer o que é reto, a motivação também precisa ser reta. Isso me faz lembrar uma reportagem que passou no Jornal Nacional alguns anos atrás, falando sobre a Universal do Reino de Deus, um retiro que estava vendo, um acampamento, alguma coisa dos pastores lá da Universal. Eles estavam jogando bola no campo, e então Edir Macedo estava na beira do campo e estava falando para outro pastor, e a gravação que eles não estavam vendo estava lá, e Edir estava fazendo o seguinte comentário: para Jesus vale até gol de mão. Como assim? É tipo assim, os finalmente, o propósito justifica os meios. Não justificam os meios. Entenda, se a gente tem uma finalidade santa, se a nossa proposta é santidade, se a nossa proposta é viver na presença de Deus, é agradar a Deus, os meios precisam ser santos. A motivação precisa ser santa. O coração precisa ser santo. Não pode ser só as coisas que os outros aferem, não pode ser só o que eu percebo a meu respeito, mas a motivação, o que me leva a buscar a Deus, o que me leva a agir corretamente, precisa ser santo também. Por isso Paulo está dizendo para aqueles irmãos: eu rogo pelas misericórdias de Deus. Eu não rogo simplesmente para que vocês façam, mas eu rogo que a motivação seja a misericórdia de Deus. Ora, a misericórdia de Deus é um claro entendimento de que Deus, para estar conosco, para viver conosco, para participar da nossa história, Ele precisa olhar para nós com misericórdia. Não merecemos, preste bem atenção. Não há nada na nossa ética, nada na nossa moral, nada na nossa postura, nada na nossa religião, nada na nossa vida que seja condizente, que seja santo o suficiente para estarmos na presença de Deus, para estarmos lá, para termos um culto, para participarmos de uma reunião de oração, para lermos a palavra, para termos comunhão, para termos qualquer tipo de atividade religiosa de fato, que religa a nossa alma a Deus. Deus precisa ter misericórdia de nós. Misericórdia. Deus precisa e conhece a miséria que somos, o quão miseráveis somos. E com um coração compassivo, cheio de amor, Ele nos resgatar dessa miséria. Se não for assim, se não é porque Deus ama a gente absurdamente e nos enche com esse imenso amor, se não somos, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, se nós não somos constrangidos pelo amor de Cristo, a motivação, ela não é a motivação do Espírito Santo, não é a motivação da palavra, não é a motivação santa. E há motivações erradas. Há a motivação do status quo, há a motivação da pessoa que quer aparecer, há a motivação da pessoa que quer ser um bom exemplo, uma boa testemunha para os outros. E apesar dessas motivações serem lícitas, elas não podem ser a motivação. Porque se for só por aí, ou se mesmo que a gente use elas como secundária e não deveria usar, elas vão destituir a gente do caminho. Eu rogo pelas misericórdias. Pense comigo a que Paulo está se referindo.
quando ele escreveu os capítulos anteriores para chegar até esse momento, o que Paulo fez com muita clareza, com muita fidelidade, foi descrever o estado de perdição que nos encontrávamos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos sepultados nos nossos pecados, nós estávamos condenados, nós não merecíamos absolutamente nada, a não ser o fogo eterno que nos queimaria eternamente. Presta atenção, irmão, o que a Bíblia diz a respeito da ira de Deus contra o nosso pecado, da ira de Deus contra os pecadores, é que Deus vai lançar todos eles num lago de enxofre de fogo que queima de dia e de noite, a segunda morte. Lá Apocalipse diz que os que estiverem lá vão clamar por morte, vão pedir: morte, tome a minha vida, morte, me engula, morte, morte, por favor venha. E a morte não chegará por causa da agonia. O que eu e você merecíamos era o inferno, o inferno, o inferno, para queimarmos para sempre. O nosso pecado, a nossa conduta, o nosso coração, tudo o que somos merecia o inferno. Deus viu o estado em que nos encontrávamos. Deus viu a condição de perecimento que tínhamos. Destituídos, jogados fora, lançados à margem. Não podíamos desfrutar da presença de Deus. Não podíamos. E se pudemos hoje, se tem alguma coisa que nos faz hoje poder, é porque Deus foi imensamente misericordioso. Ele pegou o seu Filho Santo, Ele enviou o seu Filho Santo para pagar a nossa iniquidade. Foi o meu pecado que matou Jesus. Ele foi até aquela cruz e o seu sangue limpo, puro, santo, foi o sangue dele que foi derramado em meu favor. Foi Ele que me purificou. Foi a justiça que está na cruz que me tornou justo. Foi a santidade do justo que me tornou santo. Foi a obra de Cristo que me purificou. O nome disso é misericórdia, o nome disso é graça. Foi Deus que deu, não fui eu e você que merecemos. E eu peço, diz Paulo, pela misericórdia de Deus, que vocês se apresentem a Deus. Não por outra motivação, não por causa de outro caminho, não por causa de alguma especulação, não porque os outros estão precisando, não porque o mundo está em trevas, não por causa de qualquer outro apelo, é pela misericórdia de Deus. É porque Deus está cheio de misericórdia para dar a você. É porque o seu coração, o coração de Deus é um coração compassivo, amoroso, fiel, cheio de bondade para mim e para você. Eu peço pela misericórdia de Deus que se apresentem a Ele. É o que Paulo faz. Há um coração que está cheio do amor de Deus. Alguém que está pulsando amor, que está constrangido por ser amado, que se vê amado por Deus. É alguém que se apresenta voluntariamente para ser sacrifício. Foi o amor que encheu o coração de Jesus. Foi o amor do Pai. Foi o amor do Filho que encheu o coração de Jesus para Ele se apresentar como sacrifício vivo. Foi na eternidade passada que isso aconteceu. Foi quando o Pai, o Filho e o Espírito deliberavam a respeito do nosso estado de perdição. Foi quando o Filho voluntariamente disse: eu vou e eu me entrego por amor dele. Foi quando o Pai, cheio de amor, disse: precisa que alguém morra no lugar deles. Foi com o Espírito que encheu de profundidade o coração do Filho e através do Pai que essa obra poderosa foi feita lá na cruz. Foi quando Ele estava lá no Getsemane, quando Ele estava padecendo, quando Ele estava cheio de ultraje, cheio de dor, quando a sua alma estava em profunda amargura, quando Ele via o mal que eu e você estávamos contra Deus, quando Ele viu a ira de Deus sobre nós pecadores. Foi lá naquele Getsemane, enquanto Ele estava sendo esmagado pelas nossas transgressões, que Ele simplesmente disse a Deus: eu vou, eu
não quero, eu não gosto da ideia, a ideia é contrária à minha vontade, mas eu vou. Ele se apresentou como um sacrifício vivo, porque no seu coração havia profundo amor. Profundo amor. Essa coisa que na nossa sociedade e nos nossos dias parece que pereceu. O próprio Jesus afirmou que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Deixe-me dizer, irmão, uma verdade que é dita sem amor, ela não é palavra de Deus, ela não é abençoadora. Uma conversa que é dita que não edifica, não é abençoadora, não é palavra de Deus. Preste atenção, porque o que a palavra fala para mim e para você é que o amor é que precisa permear absolutamente tudo como motivo pelo qual eu faço certo. Não é simplesmente fazer o certo. Não é simplesmente a gente querer que as coisas andem corretas. Se não houver amor no nosso coração, nem sequer estamos olhando para Deus. Talvez estejamos só olhando para nós mesmos, ou talvez estejamos só olhando para o erro, para a condenação, para a culpa. E é nisso que muitas vezes nós estamos perdidos, porque desconhecedores tantos dias, tantas vezes, desconhecedores da profundidade da obra da cruz, eu e você nos pervertemos, cheios de culpa e de condenação. E a coisa funciona mais ou menos assim. Porque não nos sentimos mais amados por Deus, talvez por causa de um pecado que fizemos, porque a nossa consciência ficou pesada, e nós preferimos não nos arrepender, mas continuar seguindo com aquela conduta que a gente sabe que é reprovável a Deus, pelo menos no coração a gente sabe. Enquanto a gente vai seguindo, o nosso coração começa a desconfiar: será que Deus nos ama? Será que Deus continua ainda a me amar? E enquanto nós vamos nesse processo, nós passamos a ser acusadores, detratores, pessoas que destroem, não pessoas que abençoam. O conhecimento da palavra de Deus sem a revelação de Deus é causa de dor e não causa de salvação. Isso me faz lembrar do próprio Senhor Jesus escrevendo ou pedindo para João escrever as igrejas da Ásia Menor no Apocalipse. Agora teve um retiro dos jovens, de alguns jovens daqui da igreja, estava se estudando justamente as 7 igrejas do Apocalipse, e estava lá a mensagem de Jesus para cada igreja daquela, cheia de amor, ainda que tivesse que corrigir, ainda que tivesse que fazer mudanças no meio daquelas igrejas, mas cheia de amor pela igreja. E o texto fala que o Senhor Jesus passeia pelo meio dos candeeiros, que são as igrejas, e o texto fala que ele tem as estrelas nas mãos, falando que as estrelas são os anjos da igreja, os pastores das igrejas estão lá nas mãos do Senhor. Amor. Amor que cuida, amor que trata, amor que disciplina, amor que ampara, amor que levanta, amor que fortalece, amor que tem muita misericórdia para dar. Quando o povo de Israel estava caminhando lá no deserto e tinha abandonado o Senhor, quantas vezes não foi a fidelidade cheia de amor e longanimidade que fez Deus prosseguir com aquele povo? Irmãos, em que eu sou diferente daquele povo que andava na areia do deserto, ou nas pedras do deserto? Em que o meu coração não é tão rebelde quanto aquele povo? Eu vivo a contender, a reclamar, eu vivo contra Deus tantas vezes. Se não for a misericórdia do Senhor que me ampare, que me levante, que me corrija, que diga para mim o quão pecador eu sou, e me traga os prantos, me traga arrependimento e me traga de volta ao altar, como hei de permanecer na presença do Senhor? Eu rogo pelas misericórdias de Deus, não por uma disposição meramente pessoal, uma vontade que dá, mas por causa de um constrangimento profundo de alguém que está entendendo o que aconteceu lá naquela cruz. Eu peço a vocês que a partir disso ajam, vivam, produzam. Paulo, quando escreveu à igreja em Colossenses, ele disse assim: o escrito de dívida
que era contra nós, o qual constava de ordenanças, que nos era prejudicial, Ele, Jesus Cristo, o encravou na cruz. Ele nos libertou da cruz e nos libertou da dívida com o Senhor. Foi Jesus quem pagou a nossa culpa e a nossa condenação. Foi Jesus quem pagou toda a tragédia da ira de Deus que seria derramada sobre nós. Mas Jesus, quando o fez, diz a palavra que Ele pegou a gente do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Preste atenção, é esse profundo constrangimento de uma obra perfeita e completa, que produz, que gera em nós disposição verdadeira, legítima. Essa é a força motriz. Não há como a gente buscar a Deus se a gente não está impregnado pela paixão de Deus por nós. Não há como a gente ser alguém piedoso que vive a vida cristã se as nossas motivações são motivações secundárias e não a motivação essencial, a misericórdia de Deus que encheu o nosso coração. E uma vez com a motivação cheia, com as misericórdias de Deus atuando livre e vivamente em nós, então Ele diz: toma essas duas atitudes, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ofereçam, deem o corpo de vocês. Ora, eu não consigo imaginar ninguém escrevendo na sua agenda alguma coisa do tipo assim: amanhã, 9 horas da manhã, o meu corpo vai ficar dormindo, mas minha mente vai estar na reunião decidindo isso e aquilo. Você imagina isso? Não. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação do Deus vivo. O seu corpo é o lugar onde as coisas se realizam, e é através dele. O seu corpo é a sua atividade, é a sua existência. Ele pede que você ofereça o corpo, e as faculdades desse corpo, as capacidades desse corpo, o intelecto desse corpo, as ações desse corpo. Entrega como sacrifício, mas porque você está olhando para a cruz, você está olhando para a misericórdia e dizendo: quão grande amor com que Ele me amou. Toma, Senhor. E Ele faz aplicações, ou Ele desperta a igreja para áreas bem concretas, quando Ele fala assim: olha, não pense cada um de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a proporção da fé. O que Ele está dizendo é: você não pode, não tem o direito de achar que é maior do que ninguém, nem também achar que é menor do que ninguém. O que você precisa fazer é uma avaliação real sobre a fé, e a fé aqui é a certeza das coisas que Deus fez, faz e diz pela sua palavra. É convicção no coração poderosa enchendo você. É pela medida da fé que a gente tem que pensar a respeito da gente. E então Ele segue descrevendo uma série de dons que Ele distribuiu para o corpo, habilidades, capacidades, qualidades, coisas que Deus entregou para o corpo de Cristo. Essas habilidades que temos, essas coisas que foram produzidas em nós como fruto do Espírito, como ação do Espírito, mas que foram aperfeiçoadas por tanto cursos, qualificações, habilidades, adestramento que nós fomos tendo durante a vida. Eu pergunto, irmãos, estão a serviço de quem? As capacitações que você tem, os títulos que você tem, as conquistas que você tem, os reconhecimentos que você tem, o potencial que você tem, estão a serviço de quem? Ofereça a Deus o seu corpo, ofereça como um sacrifício, como alguém que está dizendo: toma, Senhor, e usa e gasta até a morte, até que morra, até que esse corpo volte ao pó. Toma e usa, Senhor, como um esfregão, gasta. Ele fala sobre
lutas de crises e experiências medonhas que eu e você passamos pela face da terra. Fala de desencontros, de inimizades, de pessoas que têm porfia, de pessoas que vão causar ira no nosso coração, de gente que vai fazer mal a gente. E o texto em todos os momentos diz: ofereça-se como sacrifício, ofereça-se como sacrifício. Ofereça, ofereça, ofereça. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ofereça, ofereça, ofereça. O que o texto deixa claro para mim e para você é que a nossa conduta, motivada pelo amor, pelo grande amor que Deus tem por nós, não tem impedimento fora de nós, a não ser um impedimento em nós mesmos. Dá para a gente seguir. Sacrifício vivo. Ele diz: não pague o mal com o mal, antes pague o mal com o bem. Irai-vos e não pequeis. E eu já vi gente dizendo assim: olha aqui como a Bíblia diz para se irar, está vendo? Só que o texto é tão claro. Ele diz: não deixa a ira virar pecado, não deixa. Eu recomendo um livro abençoador, comprei agora na Fiel, chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Que bênção! Como a gente vai se magoando, como a gente vai se detratando e denegrindo tudo dentro de nós, destruindo as coisas dentro de nós por causa de ira, por causa de justiça própria, por causa da nossa maneira de pensar o outro, avaliar o outro. Irai-vos e não pequeis. E ele diz: a gente tem um vingador. Glória a Deus. Não há nada que seja injusto, que seja feito como injustiça contra você, filho de Deus, que o Pai não se levante para guardar e proteger você e vingar todo o mal que foi feito contra você. Amém? Nada. O que fizeram não passou despercebido pelo Pai. O que alguém intentou de mal contra você não passou despercebido pelo Pai. E o Pai vai vingar. Glória a Deus, glória a Deus. Sacrifício vivo. Gente que está olhando para a cruz, cheio de motivação por causa do amor de Deus, oferece o corpo. Toma, Senhor. Esse texto, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele não escreveu à liderança de Roma, ele não escreveu aos pastores e missionários de Roma. Paulo escreveu ao povo da igreja de Roma. Ou seja, esse sacrifício vivo não são para uma espécie de grupo santo, de um grupo que consegue fazer isso. Isso é para nós, irmãos, é para mim e para você. A gente se oferecer a Deus assim, cheio de amor, por causa do amor de Deus. Mas aí ele diz: renove sua mente. Não pense que sem renovação de mente, a sua mente simplesmente vai conseguir se desvincular das tentações desse mundo. Imagina que você está passando por um lugar, por um corredor, onde as paredes elas têm cola. Qualquer hora que você desavisadamente tropeçar, você cola na parede. O mundo é assim, o caminho do mundo é assim, ele de alguma maneira cola em nós, se a gente não tiver com a nossa cabeça sendo o tempo todo renovada, mediante a fé e mediante o Espírito. Desavisadamente, quando a gente vê, a gente está argumentando e está dizendo assim: o que é que tem de mais? Qual é o problema? Ou então, como cristão, a gente vai estar dizendo: mas todo mundo faz. Ou então dizendo assim: olha, eu vou fazer isso, eu sei que não é o melhor jeito de fazer, mas eu vou fazer isso porque de alguma maneira vai ser para a glória de Deus. Irmão, Deus não é glorificado no nosso pecado, nunca. Nunca. Quer renovar a mente? Quer ter uma mente que é fortalecida, que é despertada, que é governada pelo Espírito? Essa mente precisa estar cheia da palavra.
Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: Senhor, santifica-os pela palavra. Ele falou que a palavra é que santifica a nossa cabeça, o nosso coração. A palavra é quem purifica a nossa mente. Uma pergunta simples é: o quanto estamos afeitos, apegados à palavra? O quanto a palavra é importante para nós? Nós queremos ela. Ela é para mim. Tantas vezes, tantos domingos, tantas pregações, às vezes 3 por domingo, às vezes a gente ouve na internet, a gente ouve aqui, ouve acolá, vai para um seminário, vai para uma conferência, vai para um congresso. A pergunta é: a gente em algum momento simplesmente diz: eu vou fazer, eu vou caminhar assim com Deus? Por exemplo, quantos de nós já nos detivemos em estudar a obra da cruz? Existe uma infinidade de livros abençoadores. John MacArthur fala sobre a obra da cruz, fala sobre o Evangelho de Jesus, fala sobre a obra redentora de Jesus com tanta propriedade, tantos livros abençoadores. Se você não gosta de um livro tão denso como John MacArthur, então pega Max Lucado, que tem uma forma meio poética de escrever, mas que vai falar verdades redentivas, que vai encher a sua alma. Mas irmãos, a gente precisa, como Paulo diz: longe de mim esteja me gloriar, senão na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Se a gente não se apega a essa obra, se a gente não avalia a nossa vida pela obra da cruz, se a gente não se detém no conhecimento do Deus vivo, o Santo de Israel, se a gente não compreende os caminhos de Deus revelado pela palavra, se a gente não se dedica com esmero, com afinco, com cuidado, a palavra encher o nosso coração, de que vamos estar cheios então? O que é que vai encher as nossas veredas? O que é que vai encher o nosso procedimento? O que é que vai motivar a nossa existência? Um homem desavisadamente chega no seu emprego e recebe uma notícia que ele reputa como boa. A empresa avaliou os últimos meses e diz para ele: você agora vai ter um aumento, a gente está querendo que você agora seja promovido, a gente está com outro cargo para você. Mas agora, em vez de você trabalhar tantas horas como você trabalhava, você vai precisar trabalhar mais. Você vai precisar levar trabalho para dentro de casa. No final de semana a gente vai precisar usar você também. E ele olha para o emprego, ele olha para o dinheiro, ele olha para os recursos, ele olha para a família e diz assim: que bênção, eu vou poder dar mais ao meu filho, eu vou poder fazer mais isso, fazer mais aquilo, quem sabe agora eu vou poder viajar para lá, vou fazer aquilo outro, comprar aquela casa. Nem sequer dobrar os joelhos e dizer: Deus, o que é que tu tens preparado para mim? Nem sequer pensar na sua família e dizer: qual o tempo que eu vou ter agora para os meus filhos e para minha esposa? Nem sequer pensar de fato na glória de Deus ele está pensando apenas nos benefícios aqui e agora. Qual é essa motivação, meu irmão? Qual é essa motivação? Qual é a motivação de alguém que estuda para passar num concurso, mas não tem um tempinho sequer para se deter na palavra? Qual é a motivação? Qual é a motivação de alguém que se compromete com todo empenho, com toda a força, com toda a determinação a fazer mestrados, competências e mais competências, mas nunca se compromete no discipulado, se compromete em conhecer a Deus, em se esforçar de verdade para ter o Deus vivo como sua companhia? Qual é a motivação? Se você pegar um ímpio e colocá-lo nessas mesmas situações, ele vai ter uma opinião igual a desses que eu comentei. A opinião dele vai ser igual. Ele vai dizer: vale a pena. Porque o ímpio está obedecendo a Satanás e aos desígnios de Satanás. Ele está com a motivação do dinheiro, do status, da glória que esse mundo tem para dar. Mas eu e você, para nos oferecermos a Deus como sacrifícios, e para termos uma mente que se renova no seu entendimento, nós precisamos estar cheios do amor de Deus, não tem jeito.
cheios, abastecidos, abarrotados, cheios. O amor de Deus cobre multidão de pecados. O amor de Deus faz a gente caminhar mais uma milha. O amor de Deus faz a gente abraçar os inabraçáveis. O amor de Deus faz a gente orar e abençoar quem nos persegue. O amor de Deus faz com que a gente se arrependa, se constranja, abandone pecado. O amor de Deus faz com que a gente brilhe e a gente se sinta iluminado pelo Senhor. O amor de Deus faz a gente querer a palavra. O amor de Deus faz a gente querer orar de verdade, não para cumprir tabela, não para que os outros saibam, mas a gente diante de Deus, aproveitando aquele delicioso momento na presença do Pai. O amor de Deus faz a gente saber que a gente é filho de Deus, faz a gente se entender santo. O amor de Deus faz a gente abandonar o pecado. O amor de Deus faz a gente dizer: eu vou, Senhor, para onde for, da maneira que for, porque eu estou olhando para Ti e não para mim mesmo. O amor de Deus transforma a nossa vida. Mas qualquer outra motivação que a gente use, que não seja essa imensa misericórdia de Deus por nós, vai terminar levando a gente para o caminho do fariseu, para o caminho do jovem rico, para o caminho dos ímpios. Mesmo que a gente esteja numa conduta muito boa, mas no coração está tudo amargo e perdido. O amor de Deus, que levaria eu e você a qualquer sacrifício e a qualquer caminho que agrade a Deus. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos, se você quiser e puder. Ter esse tempo agora de oração. Quem sabe hoje é dia da gente pedir perdão a Deus e pedir a Deus que traga arrependimento ao nosso coração por uma secura, uma falta de amor dentro de nós, essa falta do Espírito enchendo a nossa vida. Quem sabe hoje é dia da gente renovar diante do Senhor o nosso apetite, dizendo: Deus, eu te quero. Eu quero muito, Senhor, entregar tudo a Ti. Quem sabe hoje você veio para cá já com o coração cheio do amor do Senhor e você está querendo entregar-se. Toma, Deus, a minha vida, faz o que Tu quiseres. É a hora, irmão, de você poder dizer para Deus: Senhor, muda a minha vida. Faz o que Tu quiseres, Senhor. Eu queria orar junto com você, porque essa é a minha oração. E tem sido a minha oração. Enche-me com Teu amor. Faz o meu coração transbordar dessa motivação para tudo. Se é o seu caso, se isso é o que você está orando agora, e você foi despertado pelo Espírito, pela palavra, pela ação do Espírito aqui hoje, essa noite, eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar junto, de pé diante do Senhor, dizendo: eu quero, Senhor, eu quero. Fique de pé se esse é o seu caso, para a gente orar agora. Vamos orar. Ó Deus, a gente está precisando, Pai, por isso que estamos aqui de pé, precisando que essas verdades puras, perfeitas que estão na Tua palavra, que é o Evangelho, que é a beleza da nossa caminhada, nós estamos aqui pedindo ao Senhor que elas entrem em nós de novo, Senhor, e encham o nosso coração, transborde a nossa vida. Senhor, nós clamamos a Ti, traz arrependimento pelo pecado, pelo abandono e por qualquer outra coisa que estejamos vivendo que não seja a Tua boa mão sobre nós, a Tua presença na nossa vida. Senhor, traz essa remissão de pecados e a convicção da Tua obra. Por amor do Teu nome, santifica-nos, Deus.
Modifica a nossa mente, dá-nos destreza na palavra, dá-nos apego, Senhor. Nós te pedimos, desperta no coração de cada um de nós esse apego pela palavra, Senhor. Encha, Senhor, a nossa vida. Queremos ser um altar ambulante. Nós queremos ser alguém que o Senhor simplesmente renova a cada dia, Pai. Nós oramos, Senhor, porque sabemos que pela fé, por causa da Tua imensa misericórdia e graça, nós sabemos que amanhã o Senhor vai estar lá e vai ser melhor. Encha, Senhor, o nosso coração assim, em nome de Jesus. Amém.